Olá, nesta nossa última aula nós vamos falar sobre entropia, que é uma das maneiras quantitativas de nós medirmos a segunda lei da termodinâmica, e como nós veremos, ela está relacionada a uma desordem de sistemas quando eles passam por processos termodinâmicos. Lembrando que a segunda lei, por enquanto, nós escrevemos ela na forma de uma afirmação, né, de uma certa frase, que é, segundo Kelvin, a gente não consegue, é impossível nós retirarmos a certa quantidade de calor de um reservatório, né, quente e realizar a mesma quantidade de calor, esse mesmo valor, né, em energia, na forma de calor, realizar ele na totalidade em trabalho. Ou seja, eu não posso conseguir retirar 100 joules de calor de um reservatório térmico e realizar esses mesmos 100 joules em trabalho. Isso é impossível, segundo Kelvin. Já segundo Clausius, diz que é impossível um corpo mais frio, né, espontaneamente enviar calor para um corpo mais quente sem a necessidade de trabalho sendo realizado sobre ele. Então, essas são as duas afirmações, né, distintas, não mostrei para vocês, elas na verdade são idênticas, né, elas coincidem uma em relação à outra, e elas irão nos ajudar a entender como funciona a entropia de sistemas. Vamos primeiramente começar falando sobre ordem, tá? Na verdade, imagina que eu pego um baralho, né, um pack de baralho, e quando você pega ele, você abre, né, ele vai estar nessa sequência bonitinha de as de espadas até o rei de copas, tá? Então, tá uma sequência muito bonita, e aí você vai e embaralha eles totalmente. Então, faz né, uma bagunça entre eles, e você tenta depois pensar da seguinte maneira: qual que seria, eh, como como seria a chance, né, de que a ordem das cartas desse meu sistema que está totalmente embaralhado, ser restaurada no processo de desembaralhar. Ou seja, eu quero pegar uma carta, quero que ela seja o meu as de espada, e a próxima carta eu quero que seja meu 2 de espada, a próxima carta o 3 de espada, e assim por diante, até chegar na sequência, até o rei de copas. Qual que é a chance disso acontecer? Qual que é essa probabilidade? Bem, isso é muito fácil de calcular, essa probabilidade é muito simples, basta você pegar a primeira carta, ela tem uma chance, né, de ser o as de espada entre todas elas, claro, você não observando. A segunda carta, que tem que ser os 2 de espada, ela já não tem mais as 52 cartas, agora ela tem 51 cartas, então ela tem uma em 51 chances de ser a que você quer, e assim sucessivamente. Então a probabilidade de você encontrar uma sequência exatamente igual a essa, na verdade vai ser 52 fatorial, que é um número extremamente grande, e uma probabilidade extremamente baixa de nós conseguirmos encontrar e restabelecer, né, de uma maneira aleatória, né, a mesma ordem anterior que nós havíamos encontrado. Então, gostaria depois, ao longo desta aula, fazer uma relação entre essa desordem que a gente observa, né, essa improbabilidade de encontrarmos sistemas ou da ordem de sistemas com nossos sistemas termodinâmicos. Porque, do ponto de vista matemático, o que a gente observa é que a ordem, né, pelo menos esse sistema, como a gente coloca, a ordem ela é improvável de acontecer. Bem, do ponto de vista termodinâmico, o que nós temos? A gente pode pensar qualitativamente também desta maneira. Veja, quando você esfrega suas mãos, o que você está acontecendo? Você está transformando sua energia química, né, em trabalho, um trabalho de movimentação das suas mãos, e esse calor que você fornece, que você faz no seu próprio corpo, ele faz a desordem do sistema aumentar. Por quê? Porque você, ao esfregar, você aumenta a velocidade média das partículas da sua mão, né? Lembre que calor ele é proporcional à energia cinética média das partículas. E você aumentando essa velocidade média das partículas, você aumenta o estado caótico dele, ou seja, você aumenta a desordem do seu sistema. Então, o fato de você o atrito, você esquentar a sua mão, você está aumentando a desordem do seu sistema. Você fornecer calor, portanto, aumenta a desordem do seu sistema.
Por outro lado, a expansão livre de um gás também faz aumentar a desordem, porque, veja, antes eu tinha as minhas partículas que estavam organizadas, todas elas organizadas em um lado do meu sistema, o outro lado era vácuo, não tinha nada. Depois, quando foi aberto, né, esse meu sistema, houve essa expansão livre, agora as minhas partículas têm um espaço maior para se locomover. O que isso quer dizer do ponto de vista matemático? Eu aumentei a desordem do meu sistema. Agora, antes, a bagunça, imagina a bagunça do seu quarto. A bagunça do seu quarto estava, né, num cantinho. Quando você começa a aumentar essa bagunça para vários espaços ao longo do seu quarto, você está simplesmente aumentando a desordem do seu sistema, tá? Do seu quarto. Tá? E assim, da mesma maneira, para uma expansão de gás livre. Da mesma forma, você pode pensar também quando você coloca dois corpos, um mais quente em contato com o mais frio, né? Um está numa temperatura mais alta e o outro está numa temperatura mais baixa. E quando você transfere calor de uma maneira irreversível do mais quente para o mais frio, o que vai acontecer é como se as moléculas, né, que antes estavam reorganizadas, arrumadas somente nas regiões mais quentes, e a outras estavam organizadas somente nas regiões mais frias, essa arrumação vai desaparecer quando o sistema atinge o equilíbrio térmico. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente desta aula. E, finalmente, como um último exemplo, quando você vê a explosão do fogo dos edifícios, a desordem nesse sistema também ela aumenta, porque quando você produz o fogo de sítio, fogos de artifício, você faz, né, com que os produtos químicos lá sejam organizados muito bem, de maneira organizada e embalada, dentro de cartuchos que, quando você acende, ocorre uma reação química de explosão e eles são espalhados, né, em todas as direções, e a energia cinética, portanto, armazenada ali naquele sistema, organizada e armazenada, ela é convertida em energia química, né, organizada, ela é espalhada de uma maneira aleatória em todas as direções pelos seus fragmentos. Então, vemos que através desses simples processos que a desordem no meu sistema, né, possibilidades que acontecem, elas aumentam nesses exemplos que eu citei para vocês. O que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje é que existe uma quantidade que a gente vai medir, tá, que se denominada entropia, que ela vai me fornecer uma medida quantitativa desta desordem. Tá? Bem, para isso, vamos começar com o ciclo de Carnot. Lembrando que o ciclo de Carnot é um ciclo ideal, né? É um ciclo, né, que a gente idealiza, que tem um reservatório térmico, né, que não muda a sua temperatura, que cede calor para uma máquina térmica, que passa por processos isotérmicos e adiabáticos, cede calor para uma fonte fria, né, e também um reservatório frio, que não muda a temperatura, e realiza uma certa quantidade de calor. Este é o motor térmico ideal, né? E fornece o maior rendimento possível entre duas temperaturas, conforme vocês viram na última aula. Que a conclusão que nós chegamos na última aula é que no ciclo de Carnot, a quantidade de calor, né, fornecida, perdida para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor recebida da minha fonte quente, é exatamente igual à temperatura, né, em Kelvin da fonte fria, dividido pela temperatura quente da minha fonte quente. Tá? Ou seja, essa razão QF por QQ é exatamente igual a TF por a temperatura do reservatório térmico, a temperatura quente. Bem, eu posso, então, simplesmente agora pegar onde tem o TF, jogar para baixo, e onde tem o meu QQ, né, quantidade de calor quente, e jogar do outro lado, do meu numerador do meu sistema, e vejo que em módulo, né, a quantidade de calor fria que foi perdida do meu motor térmico, ou seja, o módulo dela, estou pegando só o valor absoluto, né, módulo, eu dividido pela temperatura que ele fez esse processo, né, isotérmico aqui, é igual à quantidade de calor que ele absorveu dessa minha fonte quente dividido pela temperatura quente. Então, veja, isso, né, sempre que eu tiver máquinas de Carnot realizando esse processo entre essas duas temperaturas, vai ter sempre essa mesma quantidade. Tá? E, portanto, isso é uma constante. E isso é uma constante para processos que são processos reversíveis. Então, vamos pensar, se esse valor é uma constante para processos reversíveis, agora veja que a minha temperatura quente
Eu não falei quem que ela é, nem falei que tem temperatura fria. Eu só falei que ela deve obedecer ao ciclo de Carnot. Portanto, esta quantidade Q, de quantidade de calor dividido pela temperatura no qual acontece o processo, ela deve ser uma quantidade que a gente deve, talvez, como ela é uma constante, é uma quantidade que nos chama a atenção para ciclos que passam pelo processo de Carnot. Então, eu posso voltar à nossa notação antiga, né? Ou seja, tirar aquela quantidade, o nosso módulo, e quando eu tiro o módulo vem o sinalzinho de menos aqui, e veja que isso faz sentido, porque a quantidade de calor fria aqui, tá? É a quantidade de calor que meu motor térmico ele perde, então é um valor negativo. E aqui, esse carinha aqui é negativo, o QF, né? Dividido pela temperatura fria, que é C positiva, é igual, né, a um Q quente, que é uma temperatura, que é um valor positivo, que é uma quantidade de calor que ele absorveu, né, como o calor ele absorveu, calor entrou no sistema e é, portanto, positivo, dividido pela temperatura quente aqui. Então, tem um negativo do lado e positivo do outro. Então, esse sinal de menos ele deve aparecer neste caso, tá? Devido à própria construção do nosso ciclo de Carnot, como eu falei para vocês. Então, você vê que se eu somar os dois, Q quente dividido por, passando esse termo para o lado de lá, eu fico com zero de um lado, Q quente dividido pela temperatura quente, mais o Q frio dividido pela temperatura frio, é igual a zero. Então, essa somatória aqui, no ciclo de Carnot, vai ser igual a zero. No ciclo de Carnot, que obviamente é um ciclo reversível, né? O nosso ciclo idealizado de reservatórios térmicos, reversível, acontece muito lentamente, eu sei, né, em sucessões de processo de equilíbrios termodinâmicos. Então, esse processo é reversível, a somatória deles é igual a zero num ciclo de Carnot. Isso é muito interessante. Agora tem um valor que é idêntico a zero para um ciclo de Carnot. Mas isso funciona para um ciclo de Carnot. Tá? Sabe que funciona para um ciclo reversível qualquer? Então, agora imagina um ciclo reversível qualquer como este que eu desenhei na imagem para vocês, no diagrama PV. É um ciclo no sentido horário, tá? A princípio, pode ser no sentido anti-horário também, mas é um ciclo no sentido horário, a princípio. Tá? E ele faz esse ciclo reversível no sentido horário, e vamos ver se ele também é válido nessas condições. Quando eu faço isso, eu vou utilizar, tá, da figura, da imagem do livro do Moisés, porque vai nos facilitar para entender este processo. Veja que esse meu ciclo C, eu peguei uma parte desse meu ciclo C, tá bom? Veja que eu peguei uma parte dessa minha curva C, deu um zoom nela, né? Peguei uma parte, né? Veja que esse C que está aqui, ele vai fazer o ciclo ainda, mas eu peguei somente uma partezinha dele. E nessa partezinha dele, eu estou interessado, a princípio, neste caminho aqui, que vai de I até F, ou seja, que eu vou de um volume inicial, faço uma expansão de um volume inicial e vou até um volume final através da curva do meu ciclo C, de I até F. Okay? Mas, eu posso substituir isso por um sistema, digamos, equivalente, que ele vai, ao invés de I até F, pela curva C, eu vou de I até F por uma diabática, e depois uma isoterma, e depois outra diabática. Qual que é a garantia que eu uso para as duas serem iguais? Bem, eu uso que o trabalho das duas vai ser exatamente o mesmo. O trabalho para ir de I até F pelo caminho C é exatamente igual ao trabalho de I até F pelo caminho I, A, B, C. E eu tenho que encontrar uma temperatura dessa isoterma na qual este triângulozinho aqui, nesse quase triângulo aqui, seja exatamente igual a este outro quase triângulo do lado de cá, tá bom? Essas outras duas áreas. Se essa área for exatamente igual a essa área daqui, significa que este trabalho aqui vai ser exatamente igual ao trabalho de ir até F pela curva C, ok? Bem, se eles são iguais, e lembrando que o meu processo reversível, né, desse meu gás aqui, ele depende somente dos estados inicial e final, portanto, a variação da energia interna deste meu gás para ir de I até F vai ser exatamente igual à variação da energia interna para ir de I até F pelo caminho IABF, tá? Porque a energia interna só depende daquele estado, é uma função de estado.
Então, sua variação é exatamente a mesma. Mas, pela primeira lei da termodinâmica, então, se a variação da energia interna é a mesma, significa que, como esse trabalho é o mesmo, e a variação da energia interna é a mesma, significa que o calor para ir de I até F pela essa curva C vai ser exatamente igual ao calor né, absorvido do meu sistema, nessa expansão, para ir pelo caminho IABF, ok? Porque pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Se a variação da energia interna é a mesma, se o trabalho é o mesmo pelos esses dois caminhos, significa que a quantidade de calor que ele tem que receber vai ser exatamente a mesma. Mas notem que ele passa por duas adiabáticas. E de I até A é uma adiabática, e de B até F é uma adiabática. Uma adiabática, ele não troca calor meu sistema não troca calor com o meio. Portanto, essa quantidade de calor para ir de I até F, na verdade, vai ser simplesmente a quantidade de calor que ele vai absorver nessa expansão isotérmica desse meu gás. Ok? Beleza. Bem, então vamos agora utilizar esse meu ciclo completo, tá? Porque aquela hora eu só vi um pedacinho. Então vamos utilizar esse ciclo completo, onde as linhas pontilhadas que vocês estão vendo aqui são adiabáticas, e as linhas contínuas aqui, então ele vai de I até F, essa expansão de I até F, ele vai por uma adiabática, aumenta aqui, depois passa por uma isoterma, depois vai para uma adiabática de novo, depois vai para uma isoterma, vai para uma adiabática, vai para uma isoterma e assim por diante. Ele só vai receber calor nas isotermas. Tá? Então, notem que essas linhas estão bastante espaçadas, mas eu vou fazer um limite para as adiabáticas serem cada vez mais próximas das isotermas, fazendo com que esse ΔQ seja o menor possível. Né? Esse meu ΔQ vai ser um D'Q no futuro. Mas, além disso, da onde que ele vai estar obtendo esse ΔQ? Tá? Eu vou usar agora esse meu sistema aqui, ele vai estar obtendo o ΔQ a partir de uma máquina de Carnot. Então, vou utilizar uma máquina de Carnot sendo uma máquina auxiliar que vai fornecer o calor, que vai ser esse mesmo calor da ΔQ que ele vai estar absorvendo, que meu sistema vai absorver para realizar essa expansão para ir de I até F. Então, o que significa? Significa que vamos pensar também numa temperatura T0 de um reservatório térmico que está numa temperatura T0, que é maior que todas as temperaturas desse meu ciclo aqui, tá? No sistema do meu ciclo. E aí o que vai acontecer? E a minha máquina de Carnot, a minha máquina térmica, ela vai absorver calor, né, colocando aqui, ó, vai absorver um certo calor do meu reservatório térmico que está na temperatura T0, vai realizar o seu trabalho e vai ceder calor, esse ΔQ, que está aqui, ó, para a minha fonte, nesse meu processo aqui, para ir de A até B. Tá? Então, ele vai ceder. Então, o calor que esse meu sistema vai absorver vai ser devido, né, ao calor cedido pela minha máquina térmica de Carnot. Ou seja, esse meu sistema vai funcionar como sendo um reservatório térmico que vai absorver o calor que foi cedido pela uma máquina de Carnot, que vai ser a máquina auxiliar. Tá? Eu vou substituir isso daqui por esta continha aqui, nesse fluxo que eventualmente fica mais fácil também. Então, vocês estão vendo ali uma fonte quente, numa temperatura de T0, minha máquina de Carnot ele vai absorver essa quantidade de calor, ΔQ', que eu chamo aqui, vai realizar uma quantidade de trabalho, W, tá? E depois vai ceder uma certa quantidade de calor ΔQ, que é exatamente essa daqui que ele vai absorver nesse processo AB, que vai estar numa temperatura T, ok? É isso que vai acontecer. Então, só estou interessado nesse processo aqui, por enquanto, de A até B. Neste processo de A até B, qual que é a relação entre ΔQ' e ΔQ, T0 e T? Nós vimos que, como esse cara aqui é uma máquina de Carnot, nós sabemos que esse ΔQ' dividido por ΔT0, né, acabamos de ver, é igual a ΔQ dividido por T, que é a temperatura no qual esse meu sistema vai estar. Ou seja, ΔQ' é igual a T0, T0 eu só passei para lá, que multiplica ΔQ dividido por T0. E isso eu vou fazendo ao longo de todo o processo onde o meu gás está expandindo, ok? Ou seja, mais ou menos desse ponto aqui, né? Mais ou menos desse ponto aqui, até mais ou menos aqui, este outro ponto aqui. Desse outro ponto aqui, para voltar para esse meu ponto inicial,
o que vai acontecer? Bem, nesse processo, o meu gás ele está comprimindo. E no processo de compressão do gás, o que vai acontecer? Trabalho está sendo realizado sobre ele, e, portanto, ele vai ter que retirar calor, né? O calor vai ter que ser retirado desse meu sistema, porque o trabalho está sendo realizado sobre ele. Numa isoterma, né, que a variação da energia interna é igual a zero. Ou seja, de C aqui, ó, até D, de C até D, eu estou retirando o calor desse meu sistema, tá? Nesse processo. Mas o que funciona aqui? Agora, eu posso pensar esse meu motor térmico, não funciona como um motor térmico, mas funciona como uma máquina, como um refrigerador térmico. E agora, esse ΔQ, nesta temperatura aqui, nesse processo de C até D, ele vai estar retirando calor deste meu sistema. Esse meu motor térmico, substituo ele, mas por um refrigerador térmico, um refrigerador de Carnot. Então, para isso, trabalho vai estar sendo realizado sobre esse refrigerador de Carnot para retirar essa quantidade de calor ΔQ deste processo aqui e está enviando essa mesma quantidade de calor, né, para o meu reservatório térmico, que está numa temperatura até zero. Então, na prática, o que acontece agora é que eu troco os sinais desse ΔQ, linha e ΔQ. Os dois vão trocar de sinais aqui nesse sentido, porque eu inverti tudo, né? Inverti meu sistema. Tudo ficou negativo. Mas continua sendo válido essa relação. A relação continua sendo válida, porque meu motor, meu refrigerador, é um refrigerador de Carnot. Ok. Bem, então, se eu quero saber qual a totalidade da quantidade de calor que essa minha fonte térmica cedeu quando ela era motor térmico e que ela absorveu quando ela era refrigerador, lembrando que quando ela era motor térmico tinha a expansão desse meu carinha aqui, e quando ela era um refrigerador térmico significa a contração desse meu sistema, desse meu gás. Bem, basicamente vai ser um somatório de todos os ΔQ-linhas. Ora funcionando como motor na expansão, ora funcionando como refrigerador, absorvendo, né, com Q' negativo. Então, se eu fizer esses Q' cada vez menor, eu fico com um DQ', né? Fico com um D', que é uma diferencial inexata, porque o nosso calor depende do processo, embora todos os processos aqui são isotérmicos, né? Mas fica uma integral fechada, né? Porque é um ciclo, ele vai de um ponto e volta para esse mesmo ponto nesse meu sistema. Então, vai e volta desse D', desse meu sistema. Mas quem é o D', Q'? D', nada mais é do que este meu sistema que eu coloquei aqui. Só que, veja, então, eu posso calcular qual é a quantidade de calor cedida, né, para esse meu reservatório térmico que está numa fonte quente, como sendo igual a um T0 integral fechada sobre esse meu circuito C de D', dividido pela temperatura. Toda vez essa temperatura vai mudando, né, em todas essas isotermas. Veja que essa temperatura T ela não é constante nesse meu processo, tá? Ela vai sempre mudando conforme eu vou mudando essa minha isoterma no sistema. Mas essa é uma idealização desse aspecto teórico para tentar entender da onde vem algumas propriedades do sistema. Vamos pegar então agora esse nosso valor e pensar que naquele meu circuito o que aconteceu? Veja, eu realizei o meu... Deixa eu voltar aqui, onde fica mais claro. Esse meu sistema, o que aconteceu? Ele absorveu, ele absorvia calor, né, e rejeitava aqui para minha fonte fria, que absorvia o calor. Então, esse meu sistema, ele absorvia esse calor aqui. Tá? Ele absorvia esse calor, realizando trabalho, e a outra hora rejeitava esse calor. Mas, nesse meu Carnot aqui, ele funcionava como motor térmico, realizando o trabalho, ele funcionava como um refrigerador, né, trabalho sendo realizado sobre ele. Então, no somatório, quando ele passa por esse meu ciclo, esse trabalho ele se cancela, porque uma hora ele realizou trabalho, e outra hora o trabalho foi realizado sobre ele. Então, nesse meu motor de Carnot, ora funcionando como motor, ora funcionando como refrigerador, o somatório dos trabalhos eles se cancelam. Tá? Então, mas, veja que nesse meu ciclo, ele realizou trabalho. Tá? Ele realizou trabalho como? Ele realizou trabalho absorvendo o calor de uma fonte quente utilizando o nosso motor térmico aqui, né? O motor de Carnot. Então, quando eu fecho esse meu ciclo, o que significa? Quando eu completo o meu ciclo C, significa que o meu sistema, que passa por um ciclo C, ele me removeu uma quantidade de calor Q',
que está na minha fonte quente, que está a T0, e realizou essa mesma quantidade equivalente de calor em trabalho. E se vocês lembram muito bem que eu coloquei para vocês agora, isso é impossível devido a a Kelvin, ok? Bem, e se isso é impossível devido a Kelvin, o que nós temos? Nós devemos pensar como eu coloco isso de uma forma matemática. Eu coloco isso de uma forma matemática da seguinte maneira, que o Q', ele vai ser menor, desculpa, problemas técnicos. Ele vai ser menor ou igual a zero. Ou seja, como isso é impossível, Kelvin falou, é impossível retirar uma quantidade de calor Q' e ela realizar ela 100% de trabalho. Então, como isso é impossível, como é que eu coloco isso da maneira matemática? Que esse Q', ele não vai ser positivo, ele vai ser menor ou igual a zero. É a única maneira. Portanto, o que a gente observa? A gente observa que agora essa integral aqui que eu obteve, que eu coloquei aqui para vocês, essa integral no circuito fechado C, de D'Q sobre T, vai ter que ser menor ou igual a zero. Ok? Mas esse meu ciclo é um ciclo reversível. Portanto, se o meu ciclo for um ciclo reversível, eu posso realizar ele por um caminho, mas eu posso realizar pelo caminho contrário. Realizando ele pelo caminho contrário, vai ser tudo igual, a menos que vai ser negativo, né? O meu trabalho vai ser negativo. E como o meu trabalho vai ser negativo, vai ser a lei de Clausius, né? O postulado de Clausius, que diz que eu não consigo retirar calor de uma fonte transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente sem realizar trabalho sobre o sistema. Então, vou ter um menos ali dessa mesma integral. E, portanto, o menos dessa mesma integral vai ter que ser menor ou igual a zero. Agora, eu tenho esse meu sistema aqui, que diz que por esse ciclo, essa integral vai ter que ser menor ou igual a zero, e indo pelo ciclo reversível, vai ter que ser menos essa integral aqui, vai ter que ser menor ou igual a zero. Bem, a mesma integral, né, com um sinal de negativo, vai ter que ser menor ou igual a zero. Isso só é possível se essa integral for exatamente igual a zero para ciclos reversíveis, para processos reversíveis. E este é o teorema de Clausius, que diz que esta integral agora, D'Q sobre T, vai ter que ser igual a zero, independente do meu ciclo, desde que ele seja um processo reversível. E esta integral ser igual a zero vai nos dar umas possibilidades de entender como funciona melhor esse meu sistema, que é o que nós vamos ver na próxima parte desta aula. Antes disso, porém, uma parte anterior que eu falei que ele era processo reversível, se o processo não fosse reversível, todas as contas continuariam valendo, tá? A menos o fato da última passagem. Se todas as contas continuam valendo, essa é uma integral fechada sobre o circuito de D'Q sobre T vai ter que ser menor ou igual a zero para processos irreversíveis. Tá? Então, isso vale para todos os processos irreversíveis, especificamente para processos reversíveis, né, que eu posso ir para um lado e ir para o outro também, essa integral vai ter que ser igual a zero. E nós vamos utilizar este fato na próxima parte da aula.